Tu és a minha rocha, o meu alento, o que eu preciso. Tu és a terra firme e eu no meu barco estou a deriva. Me deixa a porta e me impeça de sair. Não tem viver sem ti, eu vi. Me deixa a porta e se eu quiser fugir, me lembre quem tu és de novo. Tu és a minha rocha, o meu alento, o que eu preciso. Tu és a terra firme e eu no meu barco estou à deriva. Me deixa a porta e me impeça de sair. Não tem viver sem ti, eu vi. Me deixa a porta e se eu quiser fugir, me lembre quem tu és de novo. Me lembre quem tu és de novo. Senhor Jesus, nós entramos na tua presença confiantes que o Senhor é a nossa rocha segura, o Senhor é o nosso porto seguro, o Senhor é terra firme, o Senhor é o nosso castelo forte. O Senhor é a rocha onde nós edificamos a nossa casa, Senhor. Que essa convicção, essa certeza de quem o Senhor é, esteja cada vez mais cravada nos nossos corações, transformando e moldando o nosso jeito de viver a vida, Senhor. É o que nós te pedimos, clamamos que o Senhor guie os nossos corações essa noite, nos leve a compreensões mais profundas e transformações reais, Senhor. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Essa semana, conversando com o Charles, eu lembrei dessa música e eu falei pro Charles que essa é uma música que, se você não embarga a voz e não forma uma lágrima, consegue cantar ela até o final, é porque já tem um carvão no lugar do coração, né? Ela é uma música que me emociona bastante, né? Eu e a Dani temos 21 anos de casados, não sei se vocês sabem. Nós temos 21 anos de casados já. Em janeiro a gente faz 22, ainda tá longe, mas ainda estamos com 21 anos de casados. Nós aprendemos a passar bons tempos juntos, sabe?
principalmente assistindo boas séries e filmes. Nós dois gostamos, né, de ficar na sala ali e assistindo alguma coisa na TV. Por algum tempo da nossa vida a gente assistiu muito no quarto também, né? Séries, filmes e tudo mais. Hoje em dia a gente assiste mais na sala. A Dani prefere assistir no quarto. Eu tenho um problema de dormir. Se tiver muito confortável, eu durmo. Mas o ponto é que a gente gosta de ver muitas séries e filmes, né? E um dos programas que a gente gosta muito de assistir se chama Amor no Espectro. É um reality show da Netflix que mostra pessoas com diferentes tipos de neurodivergência, né? Pessoas neurodiversas. Já já vocês vão entender o que é isso. Buscando namoro e casamento. Então essas pessoas, elas têm dificuldades de interação, estão no espectro autista ou tem qualquer outro tipo, síndrome de Tourette, qualquer tipo de deficiência, né, social, principalmente de cunho social, e eles estão procurando namoro e casamento. E aí existem agências especializadas em conseguir namoro e casamento para quem tem esse tipo de dificuldade, né? A gente se diverte bastante assistindo, tem muita cena engraçada, mas também tem muita lição. Tem muita coisa que a gente aprende assistindo isso. Porque diferente dos neurotípicos, como nós somos, as pessoas neurodivergentes têm muita dificuldade de estabelecer comunicação. Principalmente com linguagens não verbais. Gestos, olhares, contexto, né? Dependendo do contexto, uma coisa pode ser uma verdade ou pode ser uma piada. E a pessoa neurodivergente, ela não consegue perceber essas nuances de quando é uma piada ou quando é sério. O tom de voz, etc. Né? Alguns deles não conseguem, inclusive, olhar no olho. Quando estão conversando com alguém, eles desviam o olhar. Tem casos extremos que a pessoa conversa com o outro. Imagina que eu estou olhando para você aqui, na câmera. E a pessoa conversa com o outro assim. Ela conversa olhando a mais ou menos 30 centímetros do olho, ou para um lado ou para o outro. Ela vira e passa reto. E continua conversando, sem olhar para a face da pessoa. A questão é que a gente aprende geralmente a se comunicar olhando na face, né? Especialmente nos olhos das outras pessoas. Quando a gente comunica com alguém, os olhos são a principal referência. Como é que eu sei que eu estou falando com você e não com a pessoa que está do lado? Porque os olhos se encontram, né? Quando os olhos se encontram, você percebe que aconteceu um contato. Então essas duas pessoas estão se comunicando. E quando ela olha para o lado assim, talvez ela esteja falando com outra pessoa e não com você. Às vezes a gente até está conversando em grupo e aí olha para todo mundo um pouco, né? Para a pessoa entender que ela também está participando da conversa, né? Ela não está alheia a essa conversa. Quando a gente conversa com um público muito grande, é difícil. Porque geralmente você fixa o olhar em uma pessoa, ou em duas, ou em três, e não desvia muito disso para conseguir manter, né, o discurso ali alinhado, né? É difícil conversar com muita gente ao mesmo tempo. Mas o ponto é, a gente sabe quem está conversando com a gente porque olha nos olhos. Não é à toa que Moisés pediu isso para Deus. Ele queria ver a face do Senhor. A resposta inicial do Todo-Poderoso foi não. Êxodo 33:20 diz assim: você não poderá olhar diretamente para a minha face, pois ninguém pode me ver e continuar vivo. Por que é que Moisés não poderia olhar para a face de Deus? Por que é que ele morreria se ele olhasse para a face de Deus? Semana passada, eu disse aqui que nós não somos boas pessoas, não sei se vocês se lembram disso. Nós somos pescadores, não, pode ser também. Mas nós somos pecadores, blasfemadores, cobiçadores, mentirosos, ofensores, perseguidores, caluniadores, odiadores. Mas Deus, por misericórdia, pode nos livrar dessa condição de escravos do pecado a partir do momento que nós nos tornamos responsáveis pelos nossos atos. É por isso que a Bíblia nos orienta a confessar os nossos pecados. Quando eu confesso o meu pecado, eu me torno responsável por aquilo que eu fiz e eu deixo de ser um escravo submisso a esse Senhor, que é o pecado. Mas, apesar de deixar de ser escravo ser essencial para a nossa caminhada, existe um impacto na nossa relação com Deus. Qual que é? Quando eu confesso e assumo que eu sou um pecador, blasfemador, cobiçador, mentiroso, ofensor, perseguidor, caluniador e odiador,
A partir desse momento fica mais evidente ainda a imensa distância entre mim e um Deus que é absolutamente santo. Como é que eu, sendo todas essas coisas, posso me comunicar com um Deus santo? Como é que eu posso olhar ele nos olhos? Tá aí. Por isso que Moisés não podia olhar a Deus nos olhos. Por isso que ele não podia ver a face de Deus. Mas nos versos seguintes de Êxodo 33, Deus apresenta uma solução para Moisés. Êxodo 33, versículos 21 a 23, diz assim: Fique nessa rocha perto de mim. É Deus falando, né? Quando a minha presença passar gloriosa, eu o colocarei numa abertura da rocha e cobrirei com a minha mão até que eu tenha passado. Depois tirarei a minha mão e você me verá pelas costas. Meu rosto, porém, ninguém poderá ver. Naquele dia foi assim que Moisés viu a Deus, intocado numa fenda esculpida na rocha, com a mão do Senhor cobrindo a entrada e ainda pelas costas. Ele não viu os olhos nem a face de Deus. Quando Moisés e o povo judeu estavam com sede no deserto, Deus ordenou que ele ferisse uma rocha com o seu cajado. Ele fez e verteu água e saciou todo mundo. No outro momento, faltou água novamente. Deus disse que Moisés deveria dizer à rocha que ela brotasse água, mas ao invés de dizer, Moisés bateu novamente na rocha com seu cajado. A água saiu, mas a desobediência de Moisés custou muito caro. Aos 120 anos de idade, depois de passar 40 deles caminhando pelo deserto, guiando esse povo para a terra prometida, Moisés morreu às margens do Rio Jordão, sem jamais pisar na terra prometida. Que rocha era essa? A rocha que verteu água e que não poderia ser ferida duas vezes. A rocha que acolheu Moisés para que ele pudesse ver o Senhor, ainda que pelas costas, e toda a sua glória passar. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versos de 1 a 4, diz assim: Irmãos, não quero que vocês se esqueçam do que aconteceu muito tempo atrás, quando nossos antepassados foram guiados por uma nuvem que ia diante deles e atravessaram o mar. Na nuvem e no mar todos foram batizados como seguidores de Moisés. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma água espiritual, pois beberam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. Jesus é a rocha que foi ferida para verter vida. E é na ferida dessa rocha que Moisés foi escondido para contemplar a glória de Deus. É na ferida dessa rocha que nós somos escondidos para podermos olhar para Deus. Séculos depois, um dos discípulos de Jesus fez um pedido muito parecido com esse de Moisés. Está lá em João, capítulo 14, versos 8 e 9. Felipe disse: Senhor, mostre-nos o Pai. Senhor, mostre-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Jesus respondeu: Felipe, eu estive com todo o tempo com vocês e você ainda não sabe quem eu sou? Quem me vê, vê o Pai. Então por que me pede para mostrar o Pai? O autor aos Hebreus vai dizer que Jesus é a imagem do Deus invisível, a exata expressão do Pai. Em Jesus, Deus ganhou uma face que pode ser vista, contemplada. Jesus pôde ser olhado nos olhos por esses homens. Eles viram o próprio Deus em carne. Você se lembra daquele episódio em que Pedro declarou: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? E Jesus disse que essa declaração era uma rocha sobre a qual ele iria edificar a sua igreja. Pois bem, olha só o que aconteceu em seguida. Mateus, capítulo 17, versos de 1 a 8. 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro e os dois irmãos, Tiago e João, até um monte alto. Enquanto os três observavam, a aparência de Jesus foi transformada de tal modo que o seu rosto brilhava como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz.
De repente, Moisés e Elias apareceram e começaram a falar com Jesus. Pedro exclamou: Senhor, é maravilhoso estarmos aqui. Se quiser, farei 3 tendas. Uma será sua, outra de Moisés e uma outra de Elias. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem brilhante os cobriu. E uma voz que vinha da nuvem disse: Este é o meu filho amado, que me dá grande alegria. Ouçam-no. Os discípulos ficaram aterrorizados e caíram com o rosto em terra. Então Jesus veio e os tocou. Levantem-se, disse ele. Não tenham medo. E quando eles levantaram os olhos, viram apenas Jesus. Eu imagino que esse temor que tomou conta desses discípulos tem a ver com todo esse contexto, desde Moisés contemplando a glória de Deus, quanto de Isaías, ali em Isaías 53, quando ele diz: ai de mim, porque meus olhos viram o Rei. Eles foram tomados desse mesmo temor. Mas Jesus diz: não tenham medo. E quando eles se levantaram, viram apenas ele. Naquela noite, Moisés finalmente viu a face gloriosa de Deus. E não só Moisés, mas também Elias, Pedro, Tiago e João puderam contemplar a face gloriosa de Deus. Mas e hoje? Nós não temos Jesus aqui em carne entre nós para que a gente possa olhar ele nos olhos, assim como aqueles homens puderam. Nós não estamos diante de uma rocha fendida, como aquela que Moisés se escondeu para poder ver a glória de Deus. Onde é que nós podemos ver a face de Deus? As pessoas procuram Deus ansiosamente. Elas correm atrás de religiões, correm atrás de pregadores, correm atrás de milagres, correm atrás de artistas gospel, pessoas de sucesso no mercado cristão. Elas correm atrás de locais sagrados, do monte, disso, daquilo. Elas correm atrás de eventos sobrenaturais, porque elas acham que elas vão ver Deus. Mateus, capítulo 24, versos 23 até o 27. Portanto, se alguém lhes disser, Jesus falando, portanto, se alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem. Pois falsos cristos e falsos profetas surgirão e realizarão grandes sinais e maravilhas a fim de enganar, se possível, até os escolhidos. Vejam que eu os avisei de antemão. Portanto, se alguém lhes disser, ele está no deserto, nem se deem ao trabalho de sair para procurá-lo. E se disserem, está escondido aqui, não acreditem. Porque assim como o relâmpago lampeja do leste e brilha ao oeste, assim será a vinda do Filho do Homem. Na sequência, no capítulo 25, Jesus conta uma parábola sobre a sua volta. Ele diz que naquele dia ele vai separar aqueles que são seus. E ele vai dizer para eles que eles têm lugar no seu reino. Afinal, eles o alimentaram, eles mataram a sua sede, eles o acolheram, eles o visitaram, eles até mesmo foram visitá-lo quando ele estava doente e preso, eles vestiram quando ele estava nu. Aquelas pessoas falam, mas a gente não se lembra de ter feito nada disso. E Jesus conclui, Mateus 25, 40. Eu lhes digo a verdade, quando fizeram isso ao menor destes meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Concluindo, a face de Deus hoje é a face do meu próximo, especialmente aquele mais aflito, faminto, sedento, sem teto, sem roupas, doente e preso. Anote isso para não esquecer. Coloca de fundo de tela no seu celular aí, pendura na geladeira, escreve no espelho do banheiro, grava um áudio no seu celular e usa de despertador de manhã para você não esquecer. A face de Deus hoje é a face do meu próximo, e especialmente aquele mais aflito, faminto, sedento, sem teto, sem roupas, doente e preso. Se você não se lembrar de mais nada dessa mensagem de hoje,
Se você só lembrar disso, eu vou me dar por muito satisfeito. Você quer conhecer a Deus? Conheça o seu próximo. Você quer servir a Deus? Sirva o seu próximo. Você quer dar dinheiro para Deus? Dê dinheiro para o seu próximo. Você quer obedecer a Deus? João 15, versos 12 e 13. Este é o meu mandamento, Jesus falando. Amem uns aos outros como eu amo vocês. Não existe amor maior do que dar a sua vida pelos seus amigos. O mandamento de Deus, do qual dependem toda a lei e os profetas, é o amor. É amar ao seu próximo como a si mesmo. Ou, nas palavras de Jesus, fazer às outras pessoas aquilo que você gostaria que fizessem a você. É disso que dependem a lei e os profetas. João vai dizer que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A face de Deus é a face do meu próximo. Amar a Deus é amar o meu próximo. Finalizando, vou citar uma escritora que eu tomei contato por causa de uma citação do Ed René, chama-se Gabriela Mistral. Ela escreveu o seguinte: procurei a Deus e não o encontrei. Procurei o meu próximo e nos encontramos os três. É isso. Queria abrir para as participações, para os comentários de todos e queria, como de costume, fazer uma pergunta. A pergunta é: você já teve alguma experiência em que viu Deus no seu próximo? Se você puder compartilhar com a gente que experiência foi essa, como foi, vai ser excelente para todos nós. É isso. Olha só, eu queria primeiro te agradecer, porque se você chegou até aqui é porque você assistiu essa pregação inteira. Uma vez que você chegou até aqui, você deve ter percebido que no final da mensagem eu dou um espaço para todo mundo interagir e participar. E se você está vendo esse vídeo no YouTube, você também pode interagir e participar aqui embaixo nos comentários, dando a sua contribuição. Se você gostaria de participar ao vivo com a gente, agora está mais fácil do que nunca. Você só acessa igrejapresente.com/encontro. A gente está sempre ali, aos sábados, às 20 horas. É só chegar, participar, edificar e ser edificado com a gente. Clicando neste botão aqui, você segue o nosso canal e clicando neste botão aqui, você tem acesso a todas as nossas reuniões da Igreja Presente. Seja muito bem-vindo e aproveite. Abraço, tchau, tchau.